Bom, eu sou a Jo Freitas, eu tenho 32 anos, sou da Zona Leste de São Paulo. Eu sou poeta, eu sou atriz, faço parte do Sarau das Pretas e também idealizadora do Sarau Pretas Peri, ambos os coletivos que trabalham com a literatura, a palavra, de mulheres pretas periféricas. Você já se perguntou quem são seus heróis e heroínas reais? Os meus vieram de África, em navios negreiros forçados. Quando a maré baixar, devo saudá-los. Os meus gingam capoeira, cantam ancestralidade, lutam no morro e se eu gritar, socorro. Aqueles estão e tentam me libertar, mas na ignorância do mundo são presos pela justiça a lutar. É mais que pedir licença, quero ver pretos e pretas respeitados em qualquer lugar. Pois se nos quiserem pé no chão, eu vou de salto alto. Mas se nos quiserem de salto, eu vou de pé no chão só para afrontar. Eu sei que tá difícil. A gente corre daqui, desvia o tiro dali, na capoeira lutar pra alegria reinar, sem fôlego para respirar. Ainda paramos e sambamos na cara da sociedade. A paz é distante demais de um povo sedento de justiça, querendo moradia, comida, talvez um dia nos formamos e nos tornamos doutoras. Mas estamos lecionando na Casa Grande, tendo nosso diploma como carta de alforria, você sabia? Vamos lutar e quebrar as correntes, nos reerguer e gritar só resistente, levantar das cinzas, fugir da bala perdida, matar quem nos torturou e ai! É tanta luta que eu nem sei se consigo suportar. Quero lutar sem perder a ternura, quero ser flor, rio, calmaria, quero ser mar, menina feliz, sorria. Quero andar na rua sozinha e ter a mente sadia e um suspiro que não seja apenas de correria. Muitos procuram direção, é vento, bússola e mapa, mas tu é abismo, mergulhe para dentro de si, pois somos miúdos como grãos de areia, imensos como constelação e como Martin Luther King, I have a dream. Pela sabedoria ancestral eu tenho um sonho, por Daniel Marques eu tenho um sonho, por Antônio Henrique eu tenho um sonho, por Marielle Franco eu tenho um sonho. Eu queria dizer que a vida é bela, mas me dá um nó na garganta aí. Queria dizer que a vida é bela e apenas junto com vocês eu consigo sonhar. E que esse grito seja cura e transformação e se um dia não puder mais gritar, lembrarei desse eco de hoje, que eu tenho um sonho, que eu tenho um sonho. E quando eu morrer, lembrarei que tive sonhos e que fizeram diferença nesse mundo, na minha vida. E para hoje só tenho a dizer que eu tenho um sonho. Eu acho que o teatro é o início da minha trajetória. Depois eu descubro a cena de saraus, a partir do sarau, a partir do sarau que dizem os umbigos. E é nesse cenário que eu descubro uma potência e uma possibilidade de externar, essas poesias, essas inquietações que antes eram só de gavetas. Então, para responder o que eu faço e o que eu sou, preciso dizer também que eu descobri a Cenopoesia em 2010 e a Cenopoesia é justamente essa ideia de pensar a poesia, o corpo, na linguagem do teatro e essa oralidade foi através do Ray Lima e Júnior Santos e aí é isso, sim, um pouco dessa trajetória, mas tudo é permeado da Cenopoesia mesmo. Você é linda, em cada parte renasce, floresce, estremece. Menina, mulher, África, rainha. Foi-se o tempo que tais palavras me ofendia. Você é preta, cabelo duro. Hoje não me curvo, me curo da doença que me impuseram ser, pois cada parte de mim é realeza. Boca, seio, quadril. Eu não sei, mas em mim resistiu esperança, herança, sentença de outra era, de mães, rainhas na Nagô. Sinto a dor vinda dos porões cobertos pelo esquecimento, mas exalo o amor vindo de ancestrais, pois cada parte de mim é realeza. Cabelos, ombros, mãos. É tudo como devia ser ou não?
Quem determina sobre mim sou eu mesma, então não se esqueça, sou realeza preta. Mas não te assuste. Este reinado não irá te sucumbir, mas deixará você ir e vir, porque é um reinado preto. Ele é encanto, deslumbre, mas sobretudo liberdade, porque você é linda como pássaro livre em plenos voos. E aquelas mesmas palavras que me ofendia, hoje é pura carícia com tua voz e olhar, preta, pretinha, seu cabelo e cada parte do seu corpo é lindo, porque em você habita a fortaleza de um povo preto, realeza. Foi em 2009, esse primeiro contato assim que eu tive com a poesia, que foi através, né, do Sarau que Dizem os Umbigos, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. E esse foi o momento que eu comecei a ampliar as possibilidades de criações e de arte, assim, né? Porque antes eu ficava muito resumida a um curso de teatro, a TV até, né? Dessa ideia do que é interpretar. E aí, quando eu encontro essa galera, né, que trabalha arte periférica, que faz teatro de rua, que faz poesia na rua, é o momento que eu me encontro enquanto poeta, por entender que há outros poetas muito parecidos com o que eu escrevia. Então, nesse momento, né, em contato com o Sarau que Diziam os Umbigos, eu começo a ter um pouco de coragem, isso lá, né? Há 11 anos atrás, um pouco de coragem para externar essas poesias, como eu falei, que era só de gaveta. Então foi aí que eu descobri que escritores periféricos podem publicar livros, que escritores periféricos podem interpretar também as suas poesias, que isso pode virar música. E aí, quando eu entro em contato com a Cenopoesia, que é em 2010, já no ano seguinte, com Ray Lima e Júnior Santos, é quando eu começo a entender isso como uma nomenclatura, a cenopoesia, né, que abarca a música, o teatro e a poesia. Mas o meu contato diretamente, assim, em fazer poesia, em externar a poesia é em 2009. Mas antes disso eu já escrevia alguns pensamentos, algumas coisas. Antes disso eu já lia algumas poesias, assim, de alguns livros poucos livros que eu tinha acesso, porque naquela época você tinha biblioteca, né? E aí, depois disso, você vai encontrando os caminhos, né? De ler, de leitura ou de frequentar os saraus, que foi o que eu fiz depois de 2009. Eu circulei todos, ou a maioria, dos saraus da cidade de São Paulo e alguns fora também. Mas o meu contato foi aí. Esse corpo ancestral tem sua própria história, memória, construindo um caminho numa estrada que já foi pisada, enlameada, resgatada. O meu ser vem do barro e essa tal cor vem do cerrado. Todas as partes de meu corpo têm seu próprio destino. Meus pés me guiam e me sustentam para suportar uma caminhada imposta. Meus joelhos sacodem na ginga e na dança da capoeira. Meu ventre, que gera a vida e a fé de um dia viver do jeito que a gente quer. Meus seios alimentam e matam a sede de um povo doente, explorado na corrente, mas nunca refém de sua mente. Meu coração, que bate junto ao tambor, me faz lembrar que eu nunca mais vou recuar, vou avançar com essa legião de guerreiros e guerreiras do batuque, porque em meu corpo habita uma nação. Na cabeça tem canto de guerreira. Menina, tu é pantera negra na selva cinza, então resista. Agora é hora de empoderar, empunhar a armadura tua e dizer: não estou só, desatos nós, mas segue esse corpo ancestral que sempre te lembrará. No topo da montanha, quando você chegar, é lá que seus ancestrais vão estar.
antes de falar quando ela virou trabalho, eu preciso dizer que, historicamente, quando a gente pega artistas periféricos e pretos também, a gente tem uma relação com o dinheiro que é distanciada. A gente sempre acha que a gente tem que fazer arte para divulgar o nosso trabalho, que a gente tem que fazer arte para salvar o mundo. E aí a gente esquece que, às vezes, essas práticas diárias, inclusive de existir, né, de ter condições de comprar o que você deseja, é uma maneira também de pensar um mundo melhor, através do, né, pensar esse micro, não só no macro. Então eu acho que a gente tem uma visão, e eu digo a gente, dizendo por mim mesma, né? Antes eu tinha uma questão assim com dinheiro que era, não, eu faço para mudar o mundo, eu faço para, né, para existir e tudo. E eu acho que a gente não precisa esquecer dessa ideologia de entender o mundo com mais afeto, com mais, né, que seja mais orgânico. Mas é preciso entender que o valor em dinheiro e a necessidade de cobrar pelo teu trabalho, ela é um processo, né, de amadurecimento profissional e pessoal também. Então, quando a poesia se torna trabalho remunerado, para mim, não faz muito tempo, porque a gente entende que há um movimento que trabalha para que essas artes sejam visibilizadas, ou seja, há movimentos que pensam a literatura periférica, e quando há um movimento que pensa a literatura periférica, a gente tem outros acessos, a gente obriga o SESC a nos contratar, as casas de cultura. Eu digo obrigar porque isso é real, quando há uma demanda, eles vêm atrás da gente. Então isso é fruto de movimentos que pensam isso. Então, para mim, não se resume só ao cobrar, mas de entender historicamente quando foi possível isso para muitas pessoas. Estou dizendo que para mim não foi, não tem muito tempo que isso se torna trabalho remunerado, mas eu não estou falando só de mim, eu estou falando de outros artistas, de outros poetas que há 5 anos, no máximo, começaram a receber por isso, né? De entender a literatura como uma demanda de cultura necessária, assim como a saúde, né? Assim como a educação. A gente vai se movimentando e vai entendendo isso de outras maneiras. Então, como que a gente dá valor ao trabalho que a gente executa? Até hoje eu não sei. A gente só sabe o que a gente não pode aceitar, né? Que é a escassez disso, a precarização do nosso trabalho, porque isso é perceptível. Pessoas vão contratar gente que quer, sabe, pagar um café, e sabe, valor de café, e não é isso. Eu acho que não beira uma soberba recusar isso, mas entender que, olha, o meu trabalho até aí não vai, porque há uma demanda de tempo, há uma demanda de desgaste intelectual e também com a família. A gente não tem espaço para criar, a gente não tem um escritório que a gente senta ali e cria, né? Para que a gente tenha isso, a gente precisa cobrar pelo nosso trabalho artístico. Então, eu acho que fazer as pazes com o dinheiro é um processo, e esse processo já está acontecendo com nós todos, né, poetas que tá aqui e que tá vendo esse vídeo ou que seja. É um processo que a gente está tentando entender e valorizar da melhor maneira o nosso trabalho e dizer, olha, se for divulgação, a gente já consegue divulgar, esse é um trabalho que precisa ser remunerado, tá qual, né, essas outras áreas, essas outras artes. Ou seja, disse muito, mas não disse quando que começou, porque nem eu sei, né? Eu sei dizer quando começou esse movimento de entender a necessidade de cobrar um valor financeiro sobre o meu trabalho, né? E que é necessário. Então, eu estou em um amadurecimento. Hoje eu consigo dizer, olha, eu gostaria de receber esse valor em dinheiro. Não é o que seria o mais digno, porque tem pessoas que cobram muito mais. Ok, mas a gente vai analisando os nossos processos. Então, hoje eu sei dar um valor financeiro ao trabalho, né? Considerando todo o processo de criação, todo o processo intelectual que abarca. Não é só uma poesia quando a gente vai lá apresentar, mas toda uma história. A gente também reverbera, né, através dessa poesia e dessa arte, dessas inquietações que está ligado ao nosso contexto social atual. Então, quero que dê mais dinheiro, porque precisamos, né, dessa valorização. Mas mais do que
receber dinheiro, a entender, é fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se consumir arte, não só a poesia, mas todas elas, todas outras, né? E é isso. Minha alma incendeia o corpo com fogo digno de revolta. Seu luto é para não ficar de luto pelos meus irmãos que se foi. E se assim foi, não será mais, porque em minhas veias corre veneno, mas é veneno de esperança. Minha voz ecoará um grito que ensurdecerá quem quiser me calar. Meus olhos serão fuzis, que atingirá o senhorzinho branco que acha que preto tem que fugir da bala e escapar. Meu cabelo medusa fincará no solo toda vez que pedir raiz. Meu corpo, um grande escudo que mandará para bem longe todos aqueles que quiser nos boicotar. Agora você, capitão fardado, da minha terra, do meu povo e do meu corpo vou exterminar. Porque preto que é preto, sabe que lado lutar. Todos nós temos práticas que a gente não concorda e não é só apenas mudar, não é deixar de falar sobre racismo que ele vai deixar de existir. São umas práticas diárias, mas para além da prática diária é um entendimento humano sobre isso. Então eu não consigo dizer exatamente como que a poesia ela pode romper essa estrutura racista ou de alguma maneira ser mais direcionada, porque se a gente for pensar num cenário de saraus e slams, né, desses poetas que estão falando sobre questões sociais, questões do racismo, do machismo e tal, a gente fala sobre isso, mas eu acho que tem um passo para a transformação que a gente precisa entender ainda. Eu ainda estou entendendo o que cada palavra da minha poesia pode transformar uma outra pessoa racista ou machistas, né? Porque se a outra pessoa não estiver aberta, a minha poesia e a minha palavra vai ser em vão. Então, eu parei de buscar e de ter a necessidade de que a minha poesia vai dialogar com racista, vai dialogar com machista, não. Mas sim de que isso crie movimentações, né, que sempre vai acionar essa pessoa racista a ver esses outros caminhos. Todas as outras perguntas eu achei muito complexas. Mas essa é quase impossível definir ela em uma palavra. Mas é possível entender o que a poesia significa para mim quando eu vejo toda uma trajetória. Quando o Oswaldo Faustino ele fala que um povo sem identidade é um povo que não se ama. Então, quando a gente busca uma identidade e a gente sabe quem a gente fica com menos medo de existir. Então a poesia para mim, ela é identidade, porque ela me mostra tal qual, né, o que sou, mas ela várias vezes ela me cura. Então, né, é minha terapia diária, a poesia, né, são os demônios que saem através de uma poética. Mas mais que qualquer definição que eu disse agora, a poesia para mim é identidade.